Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui, agradeço o convite da Yara para estar aqui, privilégio estar com o público, né, e também com o Ailton e com o Djalma, que são referências para mim. Bom, o tema passado foi sobre o potássio, né, focando aí o sistema soja-milho, milho segunda safra, focando mais um pouco para o milho. Esse primeiro slide, o nosso objetivo aqui é usar o Mato Grosso como exemplo, como referência, né, onde nós trabalhamos, a importância do milho segunda safra. Então hoje nós temos aí no gráfico de cima, né, a expansão de área e também a produtividade média do estado do Mato Grosso. Hoje nós estamos com próximo a 9,6, 9,7 milhões de hectares com soja e as produtividades em torno de 56, 57 sacos de média, né, em toda essa área. No gráfico de baixo é a questão do milho, né? Nós temos aí hoje próximo a 4 milhões e meio de milho segunda safra, com produtividade próxima a 100 sacos. Então, mas esse sistema, qual é o impacto desse sistema ao longo do tempo? Se vocês olharem esse gráfico, buscarem a safra 99-2000, foi o primeiro ano em que no Mato Grosso nós quebramos a barreira dos 50 sacos de soja por hectare no Mato Grosso. Naquela época, 2,9 milhões de hectares. E a questão do milho, na mesma safra, nós tínhamos 300 mil hectares com milho segunda safra. E tinha uma produtividade bastante baixa. Então, na virada do século para cá, nós aumentamos 6 milhões de hectares de soja, né, e aumentamos praticamente 4,2 milhões de hectares de milho segunda safra. E qual o impacto disso? Mudou todo o sistema de produção do Mato Grosso. Porque antes nós estávamos num sistema convencional, com pouco aporte de palha. Aí forçou as empresas genéticas a desenvolver materiais mais precoces. E as empresas genéticas entregaram materiais precoces mais produtivos. Colhendo primeiro a soja, eu consigo cobrir melhor meu solo, né? E eu tenho todos os benefícios da produção, e o milho é uma cultura fundamental nisso. Então, por exemplo, nós temos um trabalho de 10 anos, inspirado muitos trabalhos de longa duração do IAC, do pessoal do Sul, da Embrapa, do Djalma. Nós começamos a fazer trabalho de longa duração lá no Mato Grosso, seguindo o caminho dos professores. Depois de 10 anos, o sistema soja-milho agregou em soja mais de 95 sacos, próximo a 100 sacos de soja a mais, com a mesma adubação do que no sistema onde tinha soja pousio ou um sistema com pouca palha. Veja que a mesma chuva, mesmo defensivos, mesma variedade, melhor uso do fertilizante, né, do nutriente. E também entregou milho. Então, veja bem, em 10 anos entregou muito mais, quase 100 sacas a mais. Mas isso também foi obtido quando se colocou um milheto, uma braquiária, uma crotária no sistema. Ou seja, a mudança do sistema mudou muito a nossa eficiência do uso da água e dos insumos. Mas a importância do quê? Do milho no sistema. A segunda safra mudou a dinâmica, inclusive do fósforo, que muitas vezes nós entendemos o fósforo, queremos abordar o fósforo isolado, mas ele faz parte do sistema, e assim é o potássio também. Então, a importância do sistema está aí. Aqui nós queremos abordar, como o foco é milho, né? O milho é uma cultura segunda safra, não é mais safrinha, né? É uma cultura muito importante para nós. Tem uma demanda muito grande de nitrogênio, né? Tem uma demanda de fósforo e tem uma demanda grande de potássio. Aqui o foco é potássio. Então, embora que exporta pouco potássio, né, mas para ela se envolver, ela precisa de muito potássio. Então, não posso pensar só na exportação, eu preciso dar condições para a planta desenvolver e criar estrutura para produzir bem. Mas então o potássio no milho é muito importante, embora exporte teoricamente pouco. Interessante, é muito importante. Isso tem a ver também com o sistema soja-milho, que é o que acontece. É um sistema que está exportando cada vez mais potássio. Um dado interessante, né, Ailton, é que, quanto ao potássio, até o dado Ailton, né, que coordenou isso, nós temos por toneladas de grãos, recentemente, um indicativo que está com um conteúdo no grão por tonelada menor de potássio. Mas isso não significa que deixe de ser menos importante. Volto a dizer, a planta tem que ser bem estruturada, constituída para ter potencial produtivo. Aqui fazer um exercício, nós pensamos no potássio, foi um tempo curto, fazer uma provocação, uma abordagem bastante simples. Hoje nós estamos nas boas lavouras do Mato Grosso, né? Nós estamos aí com produtividades soja precoce, soja e milho safrinha, com 60, 65, 70 sacos de soja por hectare, vindo, né, na primeira safra, e na segunda safra temos lavouras com 120, 130, 140, 160 sacas de milho na segunda safra. Ou seja, estamos produzindo mais por unidade de área no ano agrícola. Então, uma primeira constatação, nós temos que valorizar muito os trabalhos da pesquisa,
das consultorias, dos engenheiros agrônomos, dos técnicos agrícolas, dos produtores, né? As nossas produtividades estão, sim, aumentando, né? E aí, isso fica bem claro no Mato Grosso, o sistema soja-milho. A exportação de potássio está muito alta. E nós, muitas vezes, ainda continuamos dando uma ênfase muito exagerada em área já com fertilidade química construída ao fósforo. Trabalhando muitas vezes com fósforo até além do necessário e deixamos o balanço nitrogênio um pouco, o balanço e a qualidade da aplicação, o momento da aplicação de nitrogênio um pouco esquecido no milho segunda safra, esquecemos do potássio. No Mato Grosso, as análises de solo estão acusando que nós não estamos conseguindo aumentar o nível de potássio no solo. Em algum momento, acusa o quê? Até a diminuição. E começa a ser muito frequente, a última safra de soja, milho, né? Na soja, fotos que rodou aí o Brasil com os sintomas de deficiência de potássio tardia, afetando inclusive o enchimento do ponteiro. Mas teoricamente isso não poderia acontecer, mas isso é um sinal já do que nós estamos no limite do potássio, ou abaixo do limite, em muitas situações, em lavouras de alta produtividade. E o milho, ele precisa do potássio para se constituir. E isso muitas vezes acontece também, nós nem se percebemos. Então, o que acontece? Um exercício, dado bem simples, usando os dados aqui do Aidilson Oliveira, né, esse em vermelho, para a literatura, de modo geral, da Embrapa Soja, né, considera 20 kg de K2O por tonelada exportada. Dados mais antigo e que está no boletim da Embrapa Soja. Mas tem dados do Aidilson Oliveira em vermelho que acusando que pode exportar, tem materiais que pode exportar até 24 kg de K2O por tonelada. Está aumentando, alguns materiais estão aumentando a concentração de potássio no grão e aumentando a produtividade. Por hectare, vamos ver a consequência. E no milho, né, tem a literatura um pouco de alguns anos atrás que falava de 6 kg de K2O por tonelada. Hoje, o dado Ailton, né, coordenado pelo Ailton, chegando a 4,5. Essa redução não significa que é menos importante, muito ao contrário, que nós estamos aumentando a produtividade. Qual a consequência disso? Então, quando nós estamos com produtividade de soja de 60 sacos, nós, em preto, nós temos em referência ao 20 kg por tonelada, em vermelho, se for 24. Perceba que para 60 sacos, estamos exportando 72 a 86 kg de K2O, para 70 sacos de soja, de 84 para 101 kg de K2O, perceba, 101 kg pode chegar. E para 80 sacos, que é uma realidade de algumas lavouras já, nós estamos exportando de 96 a 115 kg de K2O. E como está sendo as nossas adubações com potássio? Qual que é a eficiência desse potássio? Como estou manejando tudo isso? Né? No Mato Grosso, muitas lavouras continuam com seus 75, 80, 90 kg de K2O, mas a produtividade está subindo. E qual a eficiência disso? E no milho, né, para 100 sacos, estamos exportando 36, conforme, se for considerar 6 kg de K2O, de 36 a 27 quilos nos dados do Ailton novos, 27. Para 130, 47 a 35. E 150 sacos, 54 a 40 quilos de K2O. Se somarmos tudo isso, perceba que em sistema de alta produtividade, a exportação de potássio está muito alta. É muito alto. Porque estamos produzindo bem, estamos aumentando a produtividade. Isso é bom, não é ruim. Mas nós temos que rever a questão do manejo de potássio em lavouras de alta produtividade. Tem lavouras de alta produtividade, por exemplo, como está a linha do meio aí, 70 sacos de soja e 130 sacos de milho. Só para repor, são em torno de 131 a 136 quilos de K2O, só para repor, no sistema nono agrícola. E muitas vezes nós estamos colocando menos que isso. E é uma pergunta, com qual eficiência? Com qual uniformidade de distribuição? Não só do fertilizante, mas também da palhada, que o Ailton comentou, as nossas colheitadeiras ficam cada vez maiores e a distribuição da palha não está ficando legal. Isso fica muito claro quando se trabalha com subadubações. Agora, quando se trabalha com adubações mais altas, não aparecer a curto prazo, mas pode estar acontecendo. Uma variabilidade espacial induzida. E só para fechar, potássio é o segundo nutriente exportado em maior quantidade. Aumento de produtividade implica no aumento de potássio a aplicar para repor o que está sendo exportado. É justo. É justo, né? Outra questão, alertar para a quantidade aplicada, rever essa questão do balanço e da eficiência. Importância do crescimento da raiz em profundidade. O nutriente disponível tem a ver com a quantidade de raiz, a quantidade de solo explorado pelas raízes. Ciclagem de potássio é fundamental ser considerado. A questão do parcelamento onde necessário. Outra questão, qualidade operacional da distribuição, né? E também a distribuição da palhada, que eu acabei de comentar, que o Wilson falou. E dizer muito obrigado.